Caros alunos, iniciamos agora a leitura do capítulo 3, a unidade 3, que trata da teoria das relações humanas. Nesse aspecto em particular, surge o nome de Alton Mayo, que, digamos assim, é o pai da teoria das relações humanas e era um professor de Harvard, que foi o primeiro a voltar o seu olhar para a questão do indivíduo e das suas condições psicoemocionais na estrutura de uma organização. Uma teoria, a meu ver, bastante interessante, porque depois de Taylor e Fayol, ou seja, onde os pensadores estavam se dedicando à produção e muito mais às técnicas de produção, a teoria das relações humanas é a primeira que começa a voltar o seu olhar para o indivíduo. As questões que tratam da condição psicológica e de como o indivíduo se sente dentro de uma organização produtiva e de que forma isso pode influenciar no seu trabalho. Então, evidentemente que ela vai bater um pouquinho de frente com a escola clássica, principalmente, e com a escola, que é a administração científica também, porque o olhar é outro. O olhar é ver o indivíduo inserido, digamos assim, nessa máquina produtiva. Esse olhar mais voltado para a questão humana, ela foi fundamental para o desenvolvimento da própria administração, enquanto procura entender como é que o ser humano e o seu conforto psicológico é fundamental para a sua produtividade. Surgirão então aqui questões como grupos formais e informais, prestem atenção nisso, que se organizam dentro da própria empresa. Começa a surgir também a questão da liderança, que é fundamental e vai ser abordado por outras linhas do pensamento administrativo. E aí entramos também em questão de motivação. Então, é uma leitura muito interessante, uma leitura que começa a dar um enfoque mais abrangente em relação à empresa, enquanto traz para o que até então era constituído só de uma maneira de pensar a empresa no seu modo produtivo, colocar aquilo que eu chamei de fundamental, que era o ser humano, no meio desta produção, aditando a isso o seu conforto emocional. Então, boa leitura e aproveitem para entender bastante esse capítulo, que certamente será fundamental na formação de vocês enquanto administradores.